maneira sincera, chegamos a Deus, também nos preparando já para a ceia. Estaremos nesse momento importante depois. Vem outro dia, que é o Salmo número 100, Deus revelado a nós. Queremos responder e nos preparando assim para a leitura deste Salmo com o hino 165. Vamos fazer leitura intercalada. Convido este lado para ler as letras em branco, este lado em amarelo, e assim a gente intercala. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os lugares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes, e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus. E que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Talvez só para entendermos um pouco melhor, o povo se gabava de trazer suas ofertas, seus sacrifícios a Deus, mas o seu coração não vinha junto. É isso que o Salmo diz. Eu prefiro que não façam nenhum sacrifício, mas que o coração de vocês venha sempre junto para mim. Então, que a gratidão de vocês, como diz o verso 14, seja o verdadeiro sacrifício que nós também podemos oferecer a Deus, e que nós demos a Deus, o Altíssimo, tudo aquilo que nós prometemos, porque isso também às vezes nós esquecemos. Podemos sentar-nos antes da segunda leitura. Queremos cantar o tema que está ligado exatamente ao Salmo 50 que nós cantamos. Esta lei de Deus, ela é perfeita, ela é gostosa como mel suave, mas o nosso coração tem que estar aberto a ela. 87 do nosso lado, por favor.
mais desejáveis do que o depurado, são mais doces do que o mel e o o temor do Senhor é líquido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos lábios. Que as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Assentados mesmos, eu convido para acompanharem, então, do mesmo modo como fizemos com o Salmo, a leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, que tem ligação exatamente com aquela palavra do Salmo sobre os sacrifícios sem o coração. De novo, começando aqui: então voltarei para o meu lugar e aí ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé, e nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. E tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Antes de continuar, bonito, né? Esse desejo do povo, nós vamos isso, nós vamos aquilo, mas estranha a resposta que Deus dá a partir de Oséias. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como uma serração ao nascer do sol. É como um orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Não é para menos que Oséias foi um profeta assim que não se deu muito bem com o povo da sua época. Falou pouco. O livro de Oséias no Antigo Testamento é pequeno, mas ele foi direto. Ele diz: querem agradar a Deus? Não é só falando, não é só prometendo, é fazendo. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. Palavra
do Senhor. Mas quando a esperança se abate, vamos cantar então este cântico, não? Nós lembramos que Deus renova a nossa esperança, mesmo que tenha que ser com palavras duras, como foram as do tempo de Oséias. Ou, como diz o salmo que nós temos, né? Nada de sacrifícios, eu quero o coração de vocês. Cantamos então. Senti falta de meu violão, mas vamos lá. Domingo que vem eu estou de novo. Hoje nós queremos olhar para uma palavra que é o texto indicado para a pregação do Evangelho de Marcos, e de um dos versículos, já vamos entender por quê, vem o tema da pregação desta manhã. Os sãos não precisam de médico. Talvez alguém de vocês tenha em casa ainda um 3 em 1, ou já teve. Não? Aqui tem um modelo que era o toca-disco em cima, um deck duplo para copiar uma fibra de um para o outro, e o rádio, a ele e a FM. Hoje são mais modernos, hoje tem Bluetooth, hoje tem tocador de CD, e assim vai. Mas por que eu estou trazendo essa imagem do 3 em 1? Porque ela representa a nossa mensagem hoje de manhã. O texto de Marcos nos traz
três situações que revelaram três tipos de doença com as quais Deus quis lidar. Como já lidou no tempo do salmista, como já lidou no tempo de Oséias e como ele também veio lidar com o próprio Senhor Jesus. Vamos a elas. Eu leio o texto da mensagem, diz: Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. E Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e ele mesmo respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho da Sagrada Escritura. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais. Apareceu no Salmo, apareceu em Oséias. Eu quero o quê? Que vocês me ofereçam os seus corações, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhora, minha filha morreu agora mesmo. Venha e põe as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram, mas certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus, tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficaria curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento, a mulher ficou curada. E depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, porque a menina tinha morrido, ele disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Então, começaram a caçoar de Jesus. Hoje os jovens iriam tirar onda, né? Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda aquela região. Pegaram no 3 em 1, um coletor de impostos chamado Mateus, um chefe religioso com a filha que tinha acabado de morrer, e uma mulher sofrendo há muito tempo. O nosso velho aparelhinho de 3 em 1 nos ajuda então a lembrar desses três personagens. Vamos lá, de 1 em 1. Primeiro, o cobrador de impostos, chamado Mateus, má fama, porque, segundo era a tradição, cobravam uma propinazinha por fora e entregavam para o governo que achavam que era bom pelo imposto e embolsavam o resto. O segundo é o homem que vem correndo, entra no meio onde Jesus estava e diz: por favor, vai lá em casa, minha filha morreu. E o terceiro é quando ele já estava saindo para ir com Jairo, uma mulher vem, toca na sua roupa e disse: eu não vou nem falar nada com ele, porque eu creio que se eu só tocar na sua roupa, ele já vai ficar curado. Portanto, 3 situações que revelaram 3 tipos de doença. Como cobrador de impostos,
nós temos algumas curiosidades. Primeiro, por que será que Jesus o chamou? Será que não tinha gente melhor para chamar? Mas vai lá e diz, venha comigo. E interessante que o homem não perguntou por quê. Ele largou a mesa, largou o que tinha ali e foi. Imediatamente se levantou e foi com ele. À noite, quando este homem, agradecido por ter sido lembrado por Jesus, diz, o senhor fica para jantar comigo, e eu convidei alguns amigos, e quando essas outras pessoas chegaram, era gente como ele, alguns cobradores de impostos, outros que tinham lá outros probleminhas, e o povo tititi, falava mal deles, mas estavam ali para jantar com Jesus. E alguns dos religiosos mais puros, no seu conceito, pelo menos, né? Chamaram os discípulos e disseram, mas esse aí é o mestre de vocês? Esse aí é o tal de Messias, Salvador, que os profetas falaram? Como é que ele faz uma coisa dessas? Chamar e reunir com esse pessoal. E aí Jesus interrompe, né? Ele nem deixa os discípulos arriscarem uma resposta. Ele dá a resposta que é o tema da mensagem de hoje de manhã. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Qual foi a doença realmente curada nesse momento? Será que foi o medo, a preocupação, a ansiedade deste Mateus, tendo ali na sua casa aqueles chefes religiosos, vendo que ele dava uma festa para esta gente, e ainda com Jesus? Jesus curou mais do que um homem que estava largado pela religião e pela sociedade por causa da sua profissão. Ele cura uma doença que apareceu no meio da conversa, a doença do preconceito. Daquele olhar que a gente não diz nada, mas o jeito de olhar já entrega tudo. Às vezes mede a pessoa de cima e embaixo, uma cutucada e diz, preconceito. Preconceito de alguém que de repente entra na igreja e não é da igreja. Preconceito de uma visita que alguém trouxe e alguém disse, ela não é do grupo, não é. Quantos preconceitos deixam a igreja doente? Cristãos doentes. E a primeira cura não foi realmente deste homem ter sido aceito por Jesus. Foi a cura do preconceito. Preconceito é doença. O segundo homem é um líder religioso. Ele vem porque a sua filha, que estava doente, tinha acabado de morrer. Ele disse, mas eu não desisto. Eu conheço Jesus. Eu tenho ouvido falar dele. E mesmo que a minha filha tenha morrido, eu acho que tem solução. E ele vai e procura Jesus e clama. Ele diz, a minha filha morreu agora mesmo. Por isso eu entrei correndo aqui, desculpa, mas a minha filha morreu. E Jesus, também sem perguntar, também sem falar com ninguém, simplesmente sai do ambiente e começa a andar com ele em direção à casa desse líder religioso. Mas a menina, quando ele chega lá, eu estou pulando um pedacinho da segunda e terceira história ali para poder concluir o que aconteceu. Ele, quando chega depois, mais tarde, na casa, vê música de funeral, que era costume, por 7 dias, geralmente, gente chorando, a mãe com certeza, mas também as carpideiras que choravam para criar um clima de sentimento de perda. E ele diz, por favor, vamos parar com a choradeira, vamos parar com a música, vocês saem, por favor, aqui e deixem no quarto com a menina, os discípulos que vieram comigo, com seu pai e a sua mãe. Porque ela não morreu. O Jairo não chegou lá dizendo, ela morreu? Não estavam todos ali cantando, chorando para aquele momento fúnebre? Ele
Disse, ela não morreu, mas está dormindo. Gente, essa é uma palavra linda sobre a compreensão bíblica da morte. Quando nós morremos, nós entramos em sono profundo, aguardando ser acordados. Como nós confessamos no credo apostólico, ele virá. E quando ele virá, os que estão dormindo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, se estiverem vivos, vão ser transformados. E como ele subiu no dia da ascensão, subirão com ele. Mas aqueles que já estiverem dormindo serão despertados. A isso, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15 chama da vitória definitiva sobre a morte. E ainda em Tessalonicenses chama de arrebatamento, serão arrebatados, levantados. Mas os que estavam ali para o sepultamento da menina começaram a caçoar de Jesus. E isso revelou na visita a esta casa uma segunda doença. O pai creu, a mãe creu. Jesus creu que ali estava alguém a quem ele podia ajudar, por isso ele foi para lá, mas a incredulidade estava presente na vida daqueles que estavam ali. O homem veio aqui para me dizer que a menina está dormindo. Ela morreu. Morreu, em todas as palavras. A doença da incredulidade é muito complicada. Muita coisa não muda na vida da gente, inclusive nós, cristãos, membros fiéis da igreja, porque a gente se torna incrédulo. A gente ora, mas não acredita. A gente pede, mas não acredita. A gente lê na Bíblia, mas não acredita. Mas continua vindo, continua trazendo nossas ofertas, continua trazendo e fazendo os nossos sacrifícios. E, inclusive, segundo o salmista, continuamos fazendo as nossas promessas, geralmente quando a coisa não vai bem, e esquecemos de cumpri-las quando tudo voltou ao normal. A incredulidade também é uma doença. Não foi apenas a menina que voltou a viver. Jesus queria curar aqueles corações de incredulidade. E aí nós temos que sair de novo da casa daquele líder religioso, chegar lá embaixo, porque antes de sair da casa de Mateus e ir para a casa onde a menina estava morta, alguém vem ao encontro de Jesus, não diz nada, não pede nada, não grita, não chora, não fala nada, porque ela veio procurar Jesus com uma coisa firme na sua cabeça. Se eu chegar lá, por tudo que eu ouvi falar dele, e ele é uma pessoa que nesses 12 anos da minha doença eu nunca encontrei, que age com as pessoas nas suas dificuldades, como esse tal de Jesus, eu nem vou incomodá-lo. Se eu chegar só a hora que ele estiver andando lá e encostar assim na túnica dele, eu sei que eu já vou ficar curada. 12 anos fazia que ela estava com hemorragia. E ela tocou de fato na barra da capa de Jesus. E é interessante que Jesus diz: você sarou porque teve fé, mas ele falou isso quando ela não estava curada ainda. Perceberam isso na leitura do Evangelho? Ele olha para trás, viu que a mulher o tocou e disse: mulher, que coragem. No meio dessas autoridades, ainda estava lá na casa do Mateus, no meio desse pessoal todo, você vem e me toca aqui. Você está curado, mas ela não estava. Jesus estava buscando uma fé na vida ainda desta pessoa para que os outros entendessem, porque ela não disse isso: se eu só tocar na sua veste eu serei curado. Ela tinha isso na sua mente e no seu coração. Mas ele queria que os outros soubessem que de fato ela veio porque estava doente e precisava ser curada. E a mulher de fato ficou curada. A doença dela parou, curou a hemorragia,
Mas havia uma outra doença que ainda tinha que ser trabalhada no nosso 3 em 1, está aí, que foi a doença do abandono. 12 anos, procurando o médico, procurando talvez o curandeiro, procurando não sei o que mais, e nada resolve. Até que ela diz, chegou a minha hora. Chegou alguém que pode fazer alguma coisa. E ela procurou. E foi curada, não apenas ela, mas quem sabe muitos que viram aquilo que estava acontecendo ali, da doença do abandono, porque às vezes nós largamos de mão uma situação, uma realidade, até mesmo uma pessoa que a gente está acompanhando. Às vezes nós abandonamos a nossa fé e esperança numa situação que parece difícil e complicada demais. Ah, como nós precisamos ser cuidados da doença do abandono. Seja conosco mesmo, com outros, com a igreja. Sabe que tem gente que sofre dessa doença na igreja também, não? A doença do abandono. Larguei de mão. Ah, tem pastor novo? Vou lá no primeiro culto, vamos ver se eu gosto. Esse tipo de coisa que a gente conhece como pastor e como membro de comunidade. Jesus quer curar a doença do abandono também. Então vejam 3 situações que revelaram não apenas 3 tipos de doença, mas revelaram 3 tipos de cura. Jesus age de maneira diferente em cada uma das situações. Em cada uma delas, na do preconceito, a partir do que aconteceu com o cobrador de impostos Mateus, com a incredulidade, com o que aconteceu com as pessoas que estavam ali para o enterro da filha daquele líder religioso, e com a doença do abandono para aqueles que já tinham se acostumado a ver esta mulher pela rua e saindo correndo de repente porque sangrava de novo e tinha vergonha da sua realidade. Só tem uma pergunta. O que a gente faz depois de uma mensagem dessas? Primeiro a gente para e pensa. E eu vou começar de trás para frente para terminar e dizer, vamos pensar onde é que nós estamos sentindo o abandono talvez na nossa própria vida, ou sabemos de outras pessoas que estão largadas, abandonadas. Incredulidade. Ah, pastor, existe isso aí, a gente já tentou outras vezes e não funciona. Pastor, escuta muito assim, nessa comunidade não adianta. Talvez funcionou na outra, já que o senhor tem 52 anos de pastorado, aí nas outras aqui não funciona, não tem jeito. E o preconceito. Preconceito com as pessoas, preconceito até mesmo com o pastor, às vezes. Ou porque ele é muito velho, ou porque ele fala demais, ou porque ele isso, ou porque ele aquilo, com a diretoria. Então vamos nos deixar curar. Esse é o desafio para hoje de manhã. Seja qual for a área na qual nós precisamos de luz. E vamos começar confessando a Deus que nós cremos que Ele age. E convido para fazermos isso juntos com as palavras do credo apostólico. Quem pode, nos colocamos de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, e onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos nos preparar, eu convido o Miguel e o
Natan para cantarmos em preparação à ceia as palavras da instituição e depois somos convidados a celebrar. Próximo culto aqui na comunidade Vida Nova, dia 21 de junho, às 9 horas. No próximo domingo, dia 14 de junho, culto na comunidade Bom Pastor, às 9 horas. Terça-feira, dia 16 de junho, Assembleia Paroquial, às 19h30 no Vida Nova. Por favor, Elton. Temos o presidente da paróquia que vai nos convocar, é isso aí. Por favor, Elton, obrigado. Na qualidade de presidente da Paróquia Evangélica Ferrabras e em conformidade com o capítulo 2º do artigo 8º do Estatuto da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ferrabras, convoco para a reunião do Conselho Paroquial no dia 16 de junho de 2026, às 19h30, no Centro Evangélico Vida Nova, situada na Avenida 20 de Setembro, 5.478, no bairro 7 de Setembro, em Sapiranga, com os seguintes membros: o presidente, o secretário, o tesoureiro de cada uma das comunidades, membro e ou seus respectivos vices e os vogais, representantes do Conselho Paroquial, representantes a cada 150 membros, representantes de cada departamento da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas, a OASE, do Coral, da Dança Sênior, da Juventude Evangélica, do culto infantil, do grupo de homens da paróquia, dos casais e do Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga, ministro, o representante da paróquia no Conselho Sinodal e o representante da paróquia na Assembleia Sinodal. Ordem do dia: número 1, meditação; número 2, leitura e aprovação da ata anterior; número 3, relatório financeiro; e número 4, diversos. Assina a convocação eu, presidente Elton Moro, no dia 22 de maio de 2026. Dentre os assuntos diversos, temos um bem importante que está sendo tratado no nosso Conselho Paroquial. Como todos sabem, o pastor Heitor é o pastor emérito, está aqui num contrato temporário, atendendo a nossa paróquia. E um dos assuntos é as tratativas para a contratação dos nossos novos pastores. O contrato não foi assinado, mas está tudo bem encaminhado junto com a igreja. E, em princípio, a partir do ano que vem, teremos como pastores o casal Johannes e Sofia Weiland, vindos da Bavária, na Alemanha, e farão um contrato de 3 anos aqui na nossa paróquia. Eles têm 2 filhos pequenos, e devido a esta vinda dos pastores que vão vir da Alemanha para cá fazer esse trabalho com nós estamos tendo que reformar a casa pastoral. Então ela está atualmente em reforma.
reforma na parte interna, a parte externa foi toda pintada, quando o pastor William ainda estava aqui, e a parte interna dela está sendo então toda reformada, e para isso nós vamos ter que fazer uma campanha para arrecadar fundos aí, né? Então, está sendo trocado o revestimento dos banheiros, o piso dos banheiros, também da cozinha tem que ser trocado o piso e revestimento, e toda a casa vai ter que ser raspada as paredes, tirado as bolhas de umidade, né? E vai ser passado massa e pintado toda a casa por dentro, além da substituição de 4 portas que estavam tomadas de cupins, né? Então vai ser feito um grande investimento agora na reforma da casa pastoral para aguardar os pastores que estão em tratativas de vir para a nossa paróquia. Quarta-feira, dia 17 de junho, estudo bíblico, às 19h30 na comunidade Bom Pastor. Quinta-feira, dia 18 de junho, a Oase Vida Nova, às 14 horas, com chaves aniversariantes do primeiro semestre. Sexta-feira, dia 19 de junho, encontro de casais aqui na comunidade Vida Nova, às 20 horas. Posso mostrar aqui o convite? Olha aí. Só lembrar, seria e está no nosso calendário na sexta-feira 19, mas o grupo de casais, a coordenadoria, optou por passar para o dia 20, porque tem Jogo do Brasil, sexta-feira à noite, e alguns talvez vão querer olhar, não podem gravar essas coisas esse ano, mas nem começou ainda, então optamos por fazer dia 20, agradecemos também para podermos fazer lá no Buricuri. E os casais que vão estar recebendo o convite se animem para nós participarmos, né? Então, está aí o convite para o dia 20 de junho, como a Meli também colocou, por favor. Não, aqui eu coloquei dia 19, então vai ser dia 20. Dia 20. Aqui nos avisos, e vai ser lá no Curicuri. Isso. Ah, então tá. Isso. Então isso aqui tá bom. É. Tá certo, então. E vai ser colocado também nos grupos, Vai né? para as redes, vai para os grupos e para os casais que tem uma lista do pessoal que participou dos anos. Tudo certo, então. Dia 26 de junho, sexta-feira, teremos o cachorro quente do culto infantil na comunidade Vida Nova, das 18 às 20 horas. Cartões ao preço de R$20. Vendas com as orientadoras e na secretaria paroquial. Lá nos fundos está a Adriana, que está com cartões. Então, quem quiser colaborar, pode pegar uns cartões para vender para outras pessoas, né? Então, ela está ali com os cartões. Eu também tenho, mas assim, vamos nos animar para ajudar para o culto infantil. No dia 5 de julho, culto de ação de graças, aqui no Vida Nova, com almoço. Galeto, massa, maionese e acompanhamentos. Os cartões à venda a R$40 com os presbíteros e na secretaria. Também temos cartões aqui, quem quiser levar, estão com risco ainda. Dia 18 de julho, sábado, a Oase Vida Nova promove seu tradicional chá da amizade. Cartões à venda ao preço de R$35 com os integrantes do grupo e na secretaria. Campanha Nacional Vai e Vem de 2026, lançada em maio de 2026, no dia de Pentecostes, e se estende até setembro deste ano. Contribua com essa campanha. Lá na saída, já distribuímos há 2 semanas atrás na Bom Pastor, temos um folder que explica sobre a campanha e o envelope do qual você pode, nesse período de agora até o final de setembro, dar a sua oferta para essa campanha nacional da nossa igreja. Lá na saída. Os valores referentes das entradas do galeto que nós fizemos aqui na comunidade e da festa anual estão afixados no mural, lá fora. E também vai ser projetado. Já está. Ah, muito bem, obrigada. Então, quem quiser olhar melhor, está lá no mural. Pode olhar com detalhes, né, para ver os detalhes. Quem tiver esse interesse pode fazer isso.
E também esses valores do galeto, principalmente, já foi feito um investimento de R$ 1.300, para o qual a gente fez a campanha que a gente quer investir aqui dentro da igreja. Então, já foram colocados corrimão ali, dos dois lados, foi feita a pintura da porta de entrada e a pintura do púlpito, que isso deu R$ 1.300. Esse investimento é no valor de R$ 1.300. E os demais valores vão ser investidos também aqui dentro da igreja, porque também, como a gente vê, tem bolhas, tem... Vamos ver as prioridades, assim como a gente vai decidindo, a gente vai usando esses valores. E, então, tá, isso seria uma prestação de contas, né? No culto anterior, do dia 17 de maio, as ofertas totalizaram R$ 1.054, destinados à nossa própria comunidade. Agradecemos dádivas e doadores. As ofertas do culto de hoje se destinam à missão do Sínodo da Amazônia. Então, é oferta nacional. E a partir de hoje, nós vamos ter uma mudança aqui, além da nossa caixinha, que destina-se então para a oferta, como a Noelia anunciou agora. Nós temos essa bela maquete que foi encomendada pelo presbitério, foi feita, e tem um furinho aqui em cima, mas não é para cair chuva, tá? É a nossa forma de contribuir para essas campanhas que nós colocamos aqui, que não são poucas, né? O presidente da paróquia colocou muito bem ali a questão da reforma da casa pastoral, que é muito alta, a troca de um carro, provavelmente até poder chegar depois os pastores que vêm para o trabalho aqui, e outras que vão aparecendo e surgindo. Então, você terá a oportunidade a partir de hoje, quando vem aqui, se quer, por causa do destino que foi colocado hoje, contribuir ao Sínodo da Amazônia, coloca aqui, mas também diz, não, eu também quero ajudar na campanha. Aí você vem com a tua mão e faz assim. Mas se você quer destinar para um dos momentos, faça a sua opção. E é muito importante lembrar aqui, na terça-feira, os presbíteros praticamente, a maioria estão aqui, nós falamos exatamente da importância de tocarmos de vez em quando nessa responsabilidade que nós temos de manter a comunidade. Porque uma comunidade não pode se manter só com cachorro-quente, galeto. Isso é bom, por um lado, porque reúne a comunidade. É bonito ver o pessoal chegar e fazer. Nós não podemos depender do sustento das altas despesas de uma comunidade manter, como se falou, casa, carro e assim por diante, só nas promoções. Aí vem a nossa contribuição, a nossa oferta como membros, aquela mensalidade que alguns transformam em anuidade. Então, vamos receber essa chamada e deixar que Deus nos anime sempre para dizermos à comunidade: depende de mim e eu quero ser alguém que contribui sempre que possível, e com certeza Deus vai abençoar essa vontade de seguir o caminho. Obrigado. Então está aí a igrejinha e vamos passar a fazer assim também hoje, já durante a oferta. Aniversariantes de 2 semanas, porque não tivemos culto no domingo passado. Então vamos lá. Aniversariantes de maio. No dia 26 de maio, Bruno Henrique Holdefer. No dia 26 de maio, também Bruno Sefrin Miller. No dia 27 de maio, Loreci Brocker Miller. No dia 28 de maio, Elci Selim Machado. No dia 28 de maio, Patrícia Rabelo Holdefer. No dia 28 de maio também, Silvia Renata Holder. No dia 30 de maio, Jaqueline Daniel Style. No dia 31 de maio, Caio Otávio Morba. E dia 31 de maio também, Miguel Augusto Morba. Os gêmeos. De idades diferentes. Isso aí.
No dia 2 de junho, Esanice Morva. No dia 2 de junho também, Milena Luiz Sturmiller. No dia 2 de junho, Roberval Rodolfo Hack. No dia 4 de junho, Erani Marian Voltz. No dia 4 de junho, Giovanna Miller. No dia 6 de junho, Alceno Conrad. E no dia 6 de junho também, Maria Zeli Brocker. Acho que sim. Hoje deu para pensar, né, dona Maria? Não deu? Tá. Alguém vai cantar aqui? Obrigado de novo. Estão gostando da dupla, não? Sim. Eles não têm nome ainda, mas vai sugerir alguns depois para eles. Esse é o momento de nossa oferta. O hino que está diante de nós chama diaconia, que é prestar serviço, que nós o fazemos também com a nossa oferta, com a nossa oração, com a nossa intercessão, com as curas das doenças que surgiram ali na pregação. Né? Vamos lá então, cantamos 565 do nosso hino. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, a ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus com amor. O pequeno se abriu, ao faminto da mão, como no buscar abrigo, como doente do acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos se honrar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está a ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria, exaltando Deus com amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão. Vivenciar de agonia os mais pobres desse chão, resgatar cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar, vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, a ovelha sem pastor. Libertados pela graça,
momento de intercessões. Convido de novo quem pode se colocar de pé. Intercedemos também nesta manhã na oração memorial pela família de Dona Amélia Otiva Sprandel, ela que nasceu no dia 11 de julho de 1932 em Taquara, filha de Edvino e Hilda Falk, casou-se com Armindo Sprandel e faleceu no último dia 20 de maio em Saturanga, com a idade de 93 anos, 10 meses e 9 dias. Ficaram enlutados sobrinhos e sobrinhas. Nosso contato foi com o Osmar, que nos últimos anos mais de perto acompanhou a Dona Mária, a Dona Amélia, e hoje intercedemos não somente por ele, mas também os demais sobrinhos. O enterro foi no dia 21, no cemitério Bonfim. Vamos, ao estarmos orando pelos familiares de Dona Amélia, também incluir nas nossas orações os familiares da Cíntia Baques. Hoje completa um mês do seu falecimento e queremos continuar lembrando do Eliseu, do Lucas e de toda a família. Também trazemos os nossos enfermos, a Marisa, filha da Márcia, aqui da UAS Vida Nova. Ela passou por uma cirurgia delicada durante a semana. O grupo da UAS principalmente acompanhou tudo isso. A Márcia lá no hospital já foi na outra semana realmente, né? E ela está de volta em casa e nós agradecemos, mas continuamos intercedendo na sua recuperação, porque está em tratamento continuado. Então é a Marisa, filha da Márcia. Márcia, que bom que tu tivesse esse grupo também de apoio. E também colocamos aqui a Pastoral do Cuidado. Muitas vezes a gente ouve a oferta de hoje para a Pastoral do Cuidado. Temos um grupo de cerca de 20 pessoas em Porto Alegre que vai em todos os hospitais e, quando sabe de uma necessidade, visita. Quero que lembremos das pessoas visitadas no hospital ontem. Estive com um filho visitando o seu lar no Steyr. A situação dele é muito complicada e nós queremos interceder por ele. Ele está muito debilitado e não consegue mais viver sem oxigenação e praticamente uma intubação. Então, vamos lembrar da Noemi, a esposa dele, os 3 filhos, para que possam acompanhar com dignidade também este momento difícil. Também lembrar da Dona Leoni, Ingrid Guedes Almeida. Ela está internada lá no mesmo hospital, mas talvez teria condições de voltar ao Retiro do Amanhecer, que é o lugar em que ela fica, mas devido a uma pneumonia nessa semana precisou internar. Não sei se há outros casos de oração e intercessão que não foram talvez colocados lá na entrada, que alguém queira mencionar para também estarmos intercedendo. A netinha dela. Valentina. E a oração com a minha neta também, a Heloísa, que está no Santo Antônio, em Porto Alegre. É a neta, nossa cantora do coral aqui, também plantonista hoje aqui, a neta que está no hospital Santo Antônio. Santo Antônio. O nomezinho dela? Heloísa da Silva. Heloísa. Alguém mais para podermos incluir? Oremos então. Obrigado, Senhor, pela vida. Mesmo quando nós nos despedimos dela, quando nossos queridos que partem antes de nós nos deixam saudade, lembranças, mas nos deixam também um caminho de esperança, porque nós cremos na Tua palavra, que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E por isso cremos que também a nós chamarás para a vida contigo. E esse será motivo de glória e gratidão, pois são as grandes promessas que a Tua Escritura coloca para nós. E pedimos agora, de maneira especial, com os familiares de Dona Amélia Otília Sprandel, que os confortes, de maneira especial a Rosmar, que caminhou esses últimos anos mais de perto com ela. Lembramos da querida amiga e membro dessa comunidade ativa, a Cíntia Baques, que Tu a tens na Tua paz, mas também rogamos que esta paz alcance o coração
do seu esposo, do filho, de toda a família e também da própria comunidade que sente muito a sua partida. Nós sabemos que está em tuas mãos, é a nossa fé e assim nós cremos e vivemos. E os doentes que citamos, a Marisa, o Arno, Leoni, a Netinha, no hospital em Porto Alegre, para que cada um deles, principalmente aqueles que mais de perto sofrem com a doença dos seus queridos, a tua paz os alcance e que possam ofertar orações de gratidão e possam ofertar confiança, fidelidade, como nós ouvimos na mensagem. Assim colocamos tudo diante de Ti, também este momento novo, neste segundo semestre que a comunidade e a paróquia experimentam, na campanha Vai e Vem, mas especialmente a paróquia na reforma da Casa Pastoral, nas campanhas que este semestre vão fazer parte da nossa caminhada, que a comunidade seja sensível a tudo isso, para que nós possamos dar daquilo que Tu nos dás, para o bem da Tua Igreja e do Teu reino. Assim oramos, lembrando cada aniversariante que foi citado aqui, para que se deixem também alcançar por Teu amor e por Tua bondade. Tudo mais que vem agora ao nosso coração, aos nossos pensamentos, nós queremos colocar diante de Ti, como nos ensinou o Senhor Jesus, orando e dizendo juntos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a bênção eu convido para que nós a cantemos, e enquanto cantamos eu gosto nessas bênçãos, como a do hino 298, que vamos cantar agora, a gente estenda esta bênção, um abraço, uma mão no ombro, alguém querido que esteja perto de nós. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar, e quando vier a noite podem ser aquelas doenças que citamos antes, aquelas dificuldades, e não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Miguel, até obrigado de novo, vamos então cantar. Deus te abençoe, guarde teu andar, mostre a cada passo como caminhar.